o nosso programa falando sobre o PL da dosimetria, projeto de lei da dosimetria, que, como vocês vão acompanhar numa manchete, hoje todos os portais estampam esta manchete. Davi Alcolumbre promulga o PL da dosimetria e abre caminho para a redução da pena de Bolsonaro. O presidente do Congresso Nacional ficou responsável pela promulgação após o presidente Lula não assinar o documento. Essa última linha que aparece na manchete dos portais de notícias hoje, aqui realmente importa. Vamos lá. O PL da dosimetria, ele vai, de alguma forma, beneficiar alguns dos presos políticos do dia 8 de janeiro. A pena será reduzida, o que deve conduzir uma série de pessoas de volta para casa. Pessoas que estão presas, estão atrás das grades, pessoas que estão presas a uma tornozeleira eletrônica. As penas, elas devem ser reduzidas a partir desta lei que o Congresso Nacional votou, aprovou, e que, por um ranço pessoal, por vingança, por ser quem é, Lula da Silva vetou. O Congresso teve de retomar a votação e derrubar o veto presidencial. Lula teve a chance de promulgar a dosimetria, não fez. E aí, coube ao presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, transcorridas 48 horas, fazê-lo. Foi o que aconteceu, tá aí. Ainda há uma série de dúvidas em relação a como isso de fato vai funcionar e vai impactar a vida dessas pessoas que já sofreram demais por um crime impossível. Porque se tudo isso, se a redução, a revisão, o recálculo de penas absurdas for passar de novo pelo gabinete de ministros do Supremo Tribunal Federal, se isso mais uma vez passar pela vara de execuções penais, vara de execução penal particular de Alexandre de Moraes, pode levar 10 anos. Sabemos também da vontade do gabinete do ministro Alexandre de Moraes quando trata, como funciona quando trata deste assunto do 8 de janeiro. Se isso for parar em outras instâncias, a fórmula for outra, é possível que as penas sejam reduzidas. Aqueles crimes que ficaram sobrepostos, quando alguém falava em atentado violento ao Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, aquele golpe que todos sabemos que eram manchetes de festim alimentadas pela velha imprensa, por uma imprensa que comprou essa narrativa falaciosa do consórcio de poder PT-STF. Nós sabemos o que aconteceu. Nós temos essas informações. Hoje, à luz do hoje, é mais claro tudo isso ainda para mais e mais pessoas. Foi uma farsa. Não teve golpe, coisa nenhuma. Não existe golpe de Estado sem pólvora. Aquelas pessoas estavam na rua no dia 8 de janeiro de 2023 com a Constituição debaixo do braço. Estavam exercendo seu direito de reunião para protestar contra o triunfo da indecência na eleição anterior, na eleição de 2022. Para protestar contra a volta de uma quadrilha à cena do crime. Foi o que disse Geraldo Alckmin. São palavras do hoje vice-presidente da República. Alckmin decidiu ir na garupa dessa quadrilha para Brasília. Portanto, as pessoas foram protestar, foram exercer o seu direito de reunião e de protesto constitucional, como já gritaram no passado, fora Temer, fora Lula, fora Dilma, fora Fernando Henrique, fora Collor, fora Bolsonaro, fora... Isso é normal. Mas, infelizmente, um grupo de infiltrados promoveu vandalismo e quebra-quebra contra prédios públicos. Flávio Dino, na época ministro da Justiça e Segurança Pública, assistiu a tudo isso de camarote. Foi o que ele disse numa entrevista ao programa Fantástico. Hoje, Dino veste toga, cruzou essa mesma praça dos três poderes e é ministro do Supremo Tribunal Federal. Essas pessoas que estavam lá foram condenadas apenas de 14, 15, 17 anos, que bandidos de verdade não cumprem. Que pessoas que matam, pessoas que roubam, pessoas que cometem crimes de corrupção, de novo esse cupim que infesta Brasília de tempos em tempos, ou sempre também, pode dizer. Raramente, talvez durante o governo Bolsonaro, nós no único período em que eu não me recordo de um grande escândalo de corrupção. Mas essas pessoas não cumprem 15, 14, 17 anos, não são sequer sentenciadas a crimes apenas desse tamanho. Mas mães, pais, avós, avós foram.
primeiro embarcados em ônibus e foram parar num ginásio da Polícia Federal sem entender o que estava acontecendo. Alguns com crianças a tiracolo, até cachorro tinha ali, tinha vendedor de algodão doce, tinha pipoqueiro. Claro, quem é que sai para vender algodão doce achando que está indo praticar um golpe de Estado? Ou tinha um fuzil dentro do carrinho? Não, né? Depois, as investigações jamais chegaram à conclusão de que um golpe de fato foi engendrado e aconteceria no Brasil. Não. Tudo foi parar numa delação sem pé nem cabeça de um tenente delator, Mauro Cid, que foi 11 vezes prestar depoimento, 9 aproveitados. E aí, nessa colcha de retalhos de informações, construiu-se a tese estapafúrdia de um golpe contra a democracia brasileira. Quem pagou? Quem pagou foram pais, mães, avós, além de pessoas que ocuparam cargos no governo anterior, principalmente o maior perseguido político que tinha cargo, o presidente Jair Bolsonaro. Mas também figuras do governo dele, como Anderson Torres, General Braga Neto, temos outros nomes, General Heleno, Felipe Martins, esse é um caso kafkiano para quem gosta de literatura, o processo, algo absurdo. Mas são mães e pais, são CPFs os que sempre mexem demais comigo. Eu conto sempre uma história, e um dia eu vou trazer o nome dessa pessoa, dessa mulher, mas para preservar a família não, que tirou as pilhas de um relógio de parede de cozinha. Tirou e deixou os ponteiros parados. E disse que a vida dela era um relógio com ponteiros parados enquanto o marido não voltasse para casa. Enquanto os filhos não pudessem dormir no colo do pai. Olha, são histórias que a gente poderia ir para Débora do Batom, para essa mulher que nós vamos trazer um vídeo daqui a pouco, nos próximos minutos, lá de Tubarão. São histórias de pessoas, de quem foi tomado algo que não tem volta na vida. Para tudo na vida a gente dá um jeito. Eu, como um otimista incurável, irrecuperável, sem volta, sempre acho que a gente dá volta em tudo e para tudo na vida. Mas o tempo que foi tirado dessas pessoas, desses CPFs, por uma mentira, por uma farsa, que nunca teve golpe de Estado nenhum no Brasil, isso não tem volta. E essa dosimetria é um projeto de lei absurdo, projeto de lei que foi mal feito, mas que pode ser considerado como um alento para alguns. Se é um alento para que algumas pessoas possam retomar a própria vida, para mim está tudo bem, que bom. Está promulgado, passa a valer e esperamos que de fato beneficie pessoas. Mas lembre como isso foi construído. Isso foi uma manobra parlamentar e do judiciário. Porque ninguém chama o Paulinho da Força, deputado, me desculpe, era suplente, assumiu, ganhou um mandato, perdão. Mas ninguém chama o Paulinho da Força para elaborar uma peça jurídica desse tamanho, sobre o 8 de janeiro. Paulinho da Força, inclusive, foi condenado a 10 anos de prisão pela primeira turma do STF. Eu me lembro disso, foi 2020. Operação Santa Teresa, 10 anos de prisão. Na primeira turma foi 3-2. Votaram Fux, Luiz Roberto Barroso e Rosa Weber. Do outro lado ficaram Alexandre de Moraes e Marco Aurélio Mello. E com esse 3-2, quando chegou no plenário, no voto conduzido por Alexandre de Moraes, isso foi revertido e o Paulinho não foi preso. Hoje é deputado federal. Paulinho vem para apresentar o projeto de lei da dosimetria. Aparece dando entrevistas com Aécio Neves a tiracolo. Aécio Neves. Sabemos da relação de proximidade que tem com o ministro Gilmar Mendes, inclusive decano do STF. E daí sai e além da figura, a sombra por trás de tudo isso de Michel Temer. E aí sai esse PL da dosimetria, que não é a anistia ampla, geral e restrita que um dia o Brasil vai assistir. Sim, vai. Quero crer que vá no próximo Congresso, na próxima legislatura, com uma Câmara dos Deputados reformada e um Senado novo. E aí sim o Brasil vai assistir uma anistia para passar uma borracha em tudo isso. Olha, para a gente finalizar aqui, eu queria só rapidamente trazer um vídeo que eu vou pedir para o Lanza colocar na tela. É um vídeo muito curto que a deputada Júlia Zanata exibiu nas redes sociais. A deputada se refere a Camila Mendonça, ela tem 38 anos, ela é de Tubarão, ela vai voltar para casa. As imagens
são da Camila, mas poderiam ser da Débora do Batom, poderiam ser de todas as mães e pais e avós e avós. A Camila, eu tô aqui checando 17 anos de prisão. Foi a condenação dela. Ela tem duas crianças. Essas crianças vão abraçar a mãe. Cabelo branco, que linda! Você emagreceu 3 dias, emagreceu? Amarrou o cabelo, que bom! Oi, filha! Ai, meu Deus! Ele tá gritando! E os bilhetes dele? Nossa! A mãe tava muito ansiosa? Não, quase não! Não tava nem falando! Vocês estavam cantando ali? Ai, que linda, te amo! Ai, cadê a Malu? A Malu fez até cartaz. Deixa eu ver. Ai, que lindo! Ai, que linda, te amo! Tá tudo bem? Eu tô gritando. Ai,